Fala, rapaziada, começando mais um PelataCast. Depois de um pequeno hiato nas gravações devido às atividades laborais e acadêmicas dos participantes aqui, né? Inclusive não temos o nosso amigo Gui hoje, mas estamos de volta para falar sobre muito futebol e principalmente a nossa querida dupla Grenal, né? Representando mais uma vez o lado tricolor, temos meu amigo Alexandre, um pouco aliviado, presumo eu. Com certeza, né? Fala Henrique, fala Portinho, grande prazer estar aqui de novo com vocês, né? 2 semanas aí sem gravar, já tava com saudade. Então sempre bom estar de volta, embora com o desfalque do Gui, né? Mas tem muita coisa para falar, né? Finalmente uma vitória aí no Brasileirão. As más línguas vão dizer que a gente esperou, né? Uma vitória para fazer o Pelotinha, né? É, Enfim, vamos que vamos. Sempre temos os oportunistas de plantão. Será que o meu amigo colorado Lucas Porto é um deles? Boa noite, Lucas Porto. Antes de mais nada. Uma boa noite, Henrique. Boa noite, Alexandre. Uma boa noite à nossa audiência, né? Boa noite ao Guilherme também, que não está aqui, mas Nosso Pelota Casteiro, com certeza vai nos ver. Com certeza, né? Hoje está do outro lado, né? Nos prestigiando. Mas, pode ser que esse ato tenha sido algo planejado, né? Mas, na verdade, tanto por parte do Grêmio quanto por parte do Inter, né? Foi benéfico, porque os dois times, pela primeira vez no campeonato, o Grêmio, né? Conseguiu ganhar uma partida no campeonato e, consequentemente, as duas equipes ganharam na mesma rodada, que é algo que eu acho que vai ser muito raro nesse certame. Mas vamos debater, vamos tirar o atraso, que a saudade estava grande. É, isso aí. Primeiro, né, pedir desculpas aí pro pessoal por essa demora aí na volta a gravar, mas realmente tava difícil conciliar e tudo. A gente tá bem correndo aí, tá num momento de bastante trabalho, bastante estudo, então, pessoal, as agendas estão difíceis de bater aí. Então hoje talvez a gente não vá comentar só dos jogos de ontem, né? Mas sim dos últimos momentos aí dessas 2 últimas semanas que a dupla Grenal aí tava cambaleante, principalmente o Grêmio, né? Mas a dupla começou a dar sinais de recuperação. E, né, o Portinho que me desculpe, mas hoje, como somos maioria aqui na mesa e como ganhamos finalmente a primeira, né? Então vamos começar pelo Grêmio, né? Eu acho mais do que justo. E aí, Alexandre? Então vencemos. Se tu concorda, a gente venceu. Democraticamente. Venceu, né? Mas o Grêmio, então, né, desde que chegou o Filipão, eu acho que a gente não tinha nem o Filipão como técnico desde a última gravação, né? Não, então... o último eu tava desesperado, dizendo que a gente ia ser rebaixado porque os caras decidiram manter o interino. É verdade. Eu me lembrei agora daquele momento de desconforto do nosso amigo Alexandre. Parece que tá bem mais calmo, né? O Grêmio começa a dar sinais de recuperação, né? Defensivamente, principalmente, parou de vazar, então a coisa já deu uma melhorada. E aí, Alexandre, como tu tá vendo esses primeiros capítulos de Filipão aí? Um início de recuperação, né? Eu diria que lento por conta do atraso que a gente está na tabela, né? Então a gente ainda está numa situação complicada, obviamente, né? Mas eu acho que jogo a jogo a gente vai melhorando, né? Ali dentro das nossas possibilidades, né? Eu acho que esse jogo contra o Fluminense, que eu acho que é o mais recente, eu acompanhei mais de perto, assim, porque daí não conseguindo ver todo, né? Mas esse jogo contra o Fluminense me agradou bastante, assim, a postura do time, assim, parecia mais coeso, né? O time mais junto, mais próximo, né? Os setores já não estavam tão distantes, né? A zaga muito mais segura, Jeromel e Kahneman voltaram a ter uma apresentação perfeita, né? Como há algum tempo não acontecia, né? A dupla de volantes ali muito interessante, muito jovem, né? O ganho tático que a gente tem com o Alisson, né? Olha só quem diria isso, né? Obviamente não fez uma grande partida, nos irritou como sempre, mas ele é ali regular, né? Ele marca ali, o Grêmio fica um pouco mais seguro, de repente. Um jogador tático, né? Que nem o famoso jogador tático, não adianta. Que ele é um jogador tático, a gente não pode negar. Agora, outra frase do Filipão, que qualquer técnico do mundo quer, aí eu já não posso concordar tanto, né? Mas hoje eu vou aliviar um pouquinho pro Alisson, porque ele nos ajudou.
A gente alivia pro Alisson e quando o velho, o Filipão fala, a gente. Beleza. Aceita, A gente pode até discordar, mas a gente. No primeiro momento a gente aceita, pelo A menos. gente aceita. Então, mas assim, tô bem feliz, assim, tô bem esperançoso agora né, com esse início de recuperação. Acho que dá uma esperança de escapar do rebaixamento. Continuo com a mesma visão. No Brasileirão, o que a gente tem que fazer é escapar do rebaixamento. E aí, de repente, né, se manter nesse formato aí, se o Douglas Costa daqui a pouco entrar em forma, a gente pode até beliscar, de repente, uma copinha. Olha o que algumas vitórias não fazem, né? Mas eu tô bem feliz, cara, e eu só queria comentar também, para passar a bola já pra ti e pro Portinho, só a felicidade, assim, de ter o Filipão na Casa da Mata. É a minha opinião, eu acho que é da maioria do torcedor gremista. Para mim, ele é o maior treinador da história do Grêmio. E quando ele veio em 2014, ele veio muito abalado. A gente não sentia o Filipão como, sei lá, como o ídolo que eu aprendi a admirar no Grêmio dos anos 90, assim, aprendi obviamente pelos relatos, pelo que a gente estuda, né, de Grêmio. E eu acho que em 2021 ele chegou de outra forma, ele chegou muito mais Filipão, ele tá com gana, ele tá querendo, ele tá vibrando, ele tá realmente, assim, feliz de estar no Grêmio, e eu acho que passou aquela situação, ele já não tem mais, o trauma passou, e eu acho que ele, cara, e aí o Filipão, sendo o Filipão, eu tenho muita fé de que a gente vai ter aí até talvez um final de ano bem interessante. Era isso que eu precisava dizer. Que mudança! É o Filipão, né, meu? É o bigode, é o ídolo, né, cara? Quando tem um ídolo desse tamanho, a gente fica... Essa frase do Alexandre eu resumo em uma palavra, né? Na verdade é alívio. Alívio é tudo isso. Tudo isso que a gente está sentindo que a gente tava assim, equivalente ao medo que a gente tava, sabe? Esse alívio. Porque a gente tava ficando numa situação bem complicada no Campeonato Brasileiro. Até depois que acabou o jogo, eu e o Alexandre, a gente comentou que quando a gente parou pra olhar assim, e agora vamos ver como é que tá a situação, a gente olhou, mas a gente tava mal, hein? E a gente ainda tá mal. Então, se a gente não ganhasse, a gente achava o empate um bom resultado, mas a vitória foi muito bom pra gente começar uma retomada nesse campeonato, começar uma recuperação. Acho que o Grêmio agora tem tudo para engatar uma boa sequência aí com esse jogo de volta contra a LDU também, que foi uma grata surpresa essa vitória também, né? Então, inesperada, totalmente inesperada. As duas, eu acho que as duas vitórias foram inesperadas, porque a gente vinha de uma sequência bem negativa, então a gente tem esperança que o time do Grêmio vencesse e assim, não levar gol. A gente tava levando gols em todos os jogos, sabe? Então, e criando tão pouco, como a gente ainda tá criando muito pouco, né? É difícil acreditar que a gente poderia ganhar algum jogo. Mas ganhamos, e eu acho que, assim, tudo que se fala, assim, sobre técnicos, os modernos, os estudiosos, cai por terra quando a gente vê que um treinador que se disse estudioso, ele não conseguiu fazer uma coisa básica no futebol que eu, pelo menos, cresci aprendendo, que foi que o time começa por uma defesa bem organizada. E o Filipão, assim, ele, né, campeão, uma carreira, né, que fala por si, ele só pôs em prática o que ele sempre fez. Ele fez o simples, ele jogou no seguro, que foi fechar a casinha, que era o que o Grêmio deveria ter feito desde o início. Quando o Grêmio... o grande erro do Grêmio nesses últimos tempos foi querer continuar jogando de igual para igual contra os outros times que já não estavam respeitando o Grêmio mais daquela forma, e o Grêmio também não tinha aquela capacidade física e técnica para jogar impondo o seu ritmo, né? Então o Filipão tá sendo muito inteligente, tá sabendo armar o time de acordo com os jogos, com cada partida, né? Com cada jogo é uma estratégia diferente. E só da gente parar de levar gols, eu já fiquei muito feliz, sabe? Porque isso começa a mostrar que a gente tá melhorando. Que nem o Alexandre falou do Jeromel e o Kahneman, né? Como é bom ver eles bem. E isso faz bem para a autoestima
do torcedor. Mesmo se a gente não ganhar, sabe? Mas se eles jogarem bem, a gente já se sente melhor. Porque eles são 2 ídolos, assim, que a gente tava doendo ver o Grêmio sofrer tantos gols e perder com eles jogando, sabe? Com eles jogando. No próprio Grenal, né? A gente... Exato, a gente sofreu bastante no Grenal, né? Mas mesmo assim continua o tabu que com eles em campo a gente não toma gol pro Inter, né? Mas, cara, destacar muito também o Gabriel Chapecó, né? Que tá começando a ameaçar até a titularidade do Breno, porque ele vem fazendo grandes partidas e se continuar nessa levada não tem nem por que o Breno voltar e ser titular, sinceramente. Ele tá muito bem, muito seguro, até na saída de bola, né? Bem, na saída seguro, de bola. Ganhou muita confiança depois dessas últimas atuações também. Principalmente depois do Grenal, né? Do Grenal, claro, fez um grande jogo. E, jogou na altitude, jogou e fez uma baita partida, jogou agora também um jogo de Campeonato Brasileiro que tá bem complicado emocionalmente pro Grêmio, né? E se portou muito bem. E também exaltar as mudanças do Filipão, né? Porque desde o Grenal ele foi o cara... Claro, ele não fez só também o simples, né? Claro, ele começou pelo simples, ajeitando a defesa, mas ele botou os guris pra jogar. Há quanto tempo a gente vem falando do Fernando Henrique? Quanto tempo? Ele entrou no time e resolveu o problema de saída de bola do Grêmio. Não de saída de bola, talvez, ainda. Mas o de marcação, o de aproximação, sabe? Ele entende melhor, ele se encaixa melhor nesse time do Grêmio do que os que vinham jogando. E cara, eu acho foi uma grata surpresa. Wanderson também, né? Wanderson, eu ia chegar lá também, além dos guris ali no meio de campo, nesse último jogo também o Wanderson entrou e mostrou por que se pede tanto ele, né? A gente tem respeito pelo Rafinha, porque ele é um cara que é líder, ele tem uma carreira vitoriosa e a gente dá pra ver também a qualidade que ele tem quando ele chega na linha de fundo, mas ele ainda tá bem abaixo fisicamente e a gente não sabe se ele vai retomar aquela condição, né? Então o Wanderson tá voando, tem que jogar e o Rafinha vai ter que achar um lugar ou na lateral esquerda ou em outro lugar, porque a lateral direita é do Wanderson e o Filipão acertou muito em botar ele titular. E ainda tem algumas coisas que me irritam, que não dá. O Diego Souza, por mais que a gente já elogiou muito ele, sabe das qualidades dele, mas ele não tá conseguindo acompanhar mais o tipo de jogo que o Grêmio precisa fazer nesse momento. Então ele vai acabar assim saindo do time, não tem o que falar, ele não consegue fazer. O Grêmio precisa de alguém que acompanhe, que feche o time, que tenha disposição, e por mais que ele seja importante fazendo pivô e jogando de cabeça, ele vai acabar saindo porque ele tá devendo muito fisicamente, e nem isso, nem o pivô, nem a casquinha, aquela, né, ele não tá conseguindo, então infelizmente ele vai ter que deixar o time. Mas de resto, assim, é animador ver o Grêmio parar de levar gols, que nem eu disse. E vamos ver agora se a gente começa a jogar um pouco mais nos próximos jogos também. Vamos ver se o Pinares consegue uma sequência que a gente tanto fala, né? E exaltar também a personalidade dele. Eu sou um cara que bateu muito nele já. E cara, vou continuar batendo até que ele se firme no time, porque a gente tem uma expectativa grande nele desde que ele chegou. Mas eu tenho que exaltar aqui a personalidade dele de chegar depois de tanto tempo. Ele foi o cara que assumiu, sabe? Tem vários caras aí que estavam nos piores momentos e não tiveram a moral, sabe, o caráter até, eu vou dizer, de pegar a bola e bater o pênalti, sabe? Foi forte mesmo, porque ele entrou 5 minutos antes, né? E bateu bem, né? Bateu com personalidade, comemorou com a gurizada ali, foi bonito de ver. E cara, eu acho que tem bastante coisa positiva começando a aparecer no Grêmio. E o grupo, né, foram várias postagens, né, tu viu que eu acho que o Filipão conseguiu o que ele é mestre, né, assim, eu acho que ele parece ter, claro que a gente tá falando como se, nossa, o Grêmio tá líder do campeonato. Né, mas... Não, de forma alguma. Não, a gente sabe que a situação é bem delicada, Eu tô... Mas é um alento no meio daquele inferno. Exatamente, mas assim, acho que o Filipão já tem
amostras que o Filipão conseguiu essa situação de que ele é mestre, assim, de motivar, reagrupar e trazer o grupo aí de novo. Trazer pra ele, aí a gente tem que falar do Jean-Pierre, né? Também. Jean-Pierre fazendo partidas inacreditáveis. E não, pra mim são partidas inacreditáveis. O Jean-Pierre ia correr o que ele correu no gol que ele armou lá contra a LDU. Essa foi inacreditável. Ele fez uma partida boa, dá pra dizer boa aí contra o mais interessada, pelo menos. Né? Mais interessada, sabe? Que é o que a gente sempre cobrou dele. Ele não precisa ser genial todo jogo, mas ele tem que competir, ele tem que participar. E até agora, né, os últimos 2 jogos que ele participou, ele fez isso. E dá pra gente começar a sonhar com o Jean-Pierre vendo, de repente, essa evolução dele mesmo, ele fazendo essa autocrítica, ele pode ser um jogador importante pro Grêmio. É o que a gente sempre sonhou, né? Tomara, né? Esse seria um salto, né? Se ele jogasse o que ele jogou ali em outubro, novembro, aqueles jogos foram jogos que acabaram nos enganando, né? Mas se ele jogasse aquela bola sempre, né? Nossa, aí seria um diferencial gigantesco, né? O difícil é acreditar nisso, mas realmente, talvez tenha uma fagulha de esperança que eu já não tinha mais depois da chegada do Filipão com essa postura aí do Jean. Espero que a gente não se engane de novo, né? Se mais uma vez a gente se enganar, aí, pelo amor de Deus. Olha, eu vou te dizer que é bem provável que a gente se engane. O mais provável é isso. Mas a gente tá aqui pra isso, gosta de se enganar. A gente gosta de ser pra se enganar. O futebol é uma eterna enganação. Enganação, e a gente tá aqui pra isso. Pra ser os palhaços da vez. Mas e aí, Portinho, o que tu tá achando da máquina tricolor agora que decolou? Não, é que assim, né? A grande mudança do Grêmio realmente tem que ser acreditado ao Filipão, né? A gente já falava isso no último episódio. Eu já tinha essa opinião que o Grêmio não podia perder tempo tentando técnico interino. O Grêmio tinha que trazer um cara de personalidade no vestiário, um cara que é ídolo, um cara que, o Filipão barrou o Romário numa Copa do Mundo, né? E foi campeão. Então, com que moral, né, que um jogador vai peitar ele, até o próprio Rafinha, né, que tem um grande nome, que vem com um grande cartaz, né? Ele não vai contestar, ninguém vai contestar as escolhas do Filipão e principalmente as escolhas do Filipão no Grêmio, né? No Grêmio, que é algo que é potencializado porque a história do Filipão e do Grêmio se misturam muito, né? E eu acho que desde o Grenal, né, pegando rápido esses 3 jogos do Filipão no Grêmio, o Grenal realmente ele, né, caiu de paraquedas, não tinha o que acontecesse no Grenal, ele não teria culpa, né? Porque tava 2-3 dias só no plantel do Grêmio, né? O Chapecó garantiu. Fez um treino, né? Antes do jogo. O Chapecó garantiu ali. Eu acho que, pegando rápido o Grenal, o Inter jogou melhor que o Grêmio, mas já começou por um ponto positivo de vocês que não tomou gol, né? Pega ali, daí, uma vitória de muita personalidade contra a LDU, que sempre um time difícil de ganhar, principalmente lá em Quito, né? Realmente foi uma vitória surpreendente, né? E a vitória de sábado também, pra mim, é surpreendente. Surpreendente porque o Grêmio, isso mostra, né, pelo alívio de vocês, o Grêmio vinha num buraco, num fundo, um poço sem fundo, né? O Grêmio tava cavocando, e parece que a cada rodada que passava, a cada jogo que passava, o Grêmio mostrava sinais gravíssimos e preocupantes de que ia flertar com rebaixamento. Concordo com vocês que quando, até pegando rapidinho ali, quando estavam uns 40 do segundo tempo ali, no Maracanã, no jogo do Maracanã, eu já tava dando aquele sorrisinho de canto de boca, assim. Já tava pensando, os caras vão empatar de novo, né? Olha a campanha dos caras, né? Daí foi uma vitória a lá Filipão, né? A lá Filipão. E isso daí preocupa o secador. Porque, primeiro, o time do Grêmio, né? Todos sabemos que não tem plantel pra estar, né, em último colocado ou na zona de rebaixamento. Isso é muito fácil de ver. Existem muitos times ruins no campeonato. E o Grêmio é pra estar lá em cima, pelo menos, né, na primeira página da tabela. E ele fez o básico pra mim, né? Eu acho que
conseguiu manter, né, remontar a zaga do Grêmio, a grande zaga do Grêmio, que é Kahneman e Jeromel, né, conseguiu dar uma consistência defensiva não só pela zaga, mas também ali no meio campo, com o Opsin. Esse jogador é muito interessante, eu acho esse jogador muito interessante, é um jogador que joga de cabeça erguida, tem passada larga, ele casou bem com o Fernando Henrique ali também. Casou bem com o Fernando Henrique, entendeu? Colocou o Wanderson, que tem muita vitalidade, então me parece que o Filipão conseguiu fazer o básico, o que o Thiago Nunes não conseguiu fazer em todos os meses, né, que ele ficou no Grêmio. E a partir de agora, que o Grêmio conseguiu se estabilizar sem, né, 3 jogos sem tomar gol, que era algo preocupante, né, o Grêmio ainda na criação tá remando, mas é algo que é compreensível, porque tu não consegue arrumar o time tudo de uma vez só, né? E o que mais preocupava no Grêmio era a parte defensiva, né? Agora a gente vai para a segunda fase, né? Do Filipão, já na segunda semana de trabalho dele, se podemos dizer assim. O Grêmio tá encaminhado na Sul-Americana. Para mim, até fazendo a comparação rápida dos 2 jogos, né, mata-mata que nós temos da dupla Grenal, o Grêmio na Sul-Americana e o Inter na Libertadores, o Inter tá muito mais pendendo a cair fora, porque tem a desvantagem do gol qualificado, e o Grêmio conseguiu um baita resultado contra a LDU lá em Quito. E na questão do Brasileirão, agora começa a pesar aquela coisa do Grêmio ter saído da lanterna e voltar aquilo de o Grêmio ainda tem 2 jogos a menos no campeonato, né? Então o Grêmio consegue tirar aquele peso das costas e ser lanterna, de que todo o Brasil já estava falando que o Grêmio é lanterna, o Grêmio é impressionante. Até na transmissão de sábado, o Luiz Carlos Júnior, né, e os comentaristas Roque Júnior e o PVC bateu muito na tecla, dizendo que era impressionante a campanha do Grêmio, né? Até pela questão estatística, né? Eu vi o PVC falar que um time nessa altura do campeonato, né, se encontrando na lanterna, escapou somente 2 vezes do rebaixamento, né, no atual formato dos pontos corridos. Então parece que tudo isso, toda essa primeira fase do Filipão no Grêmio teve um resultado muito rápido, teve já uma blindagem no grupo e o abraço do grupo ao Filipão. Agora é a questão que a gente começa a discutir antes até com o Thiago Nunes, né? Aonde o Grêmio pode chegar nesse campeonato, né? Eu já fico me perguntando, né? Até no último programa achava, sim, que o Grêmio ia lutar contra o rebaixamento. Agora eu já acho que não. Eu já acho que o Grêmio tirou o peso das costas. Acho que, de primeiro momento, o Grêmio, ele consegue... Como é que eu vou dizer? Porque o Grêmio reagiu rápido no campeonato. O Grêmio reagiu rápido no campeonato. Reagiu rápido. Com o Filipão, reagiu rápido. Porque no momento em que aquelas primeiras rodadas, ninguém dá bola para a tabela de classificação. Todo mundo acha, o campeonato vai se adequar, as posições não são definitivas, mas agora sim a gente está entrando numa fase em que as posições começam a ser definitivas. E o Grêmio, nessa fase primordial, principalmente da pontuação, começa a reagir animicamente, né? Que é algo que influencia total, né, nos resultados de campo. Eu concordo parcialmente, né, no que tu falou, Porto, porque eu acho que o Grêmio ainda tem uma situação muito delicada, né, tanto que nem eu te falei, eu e o Alexandre, quando a gente olhou a tabela, a gente ficou apavorado, na verdade, em vez de ficar feliz, a gente ficou apavorado, porque aí a gente se deu conta, caiu a ficha, como Exato. O Grêmio tá mal, o Grêmio ainda tem que fazer muito pra sair dali, pra ficar tranquilo, sabe? Mesmo que o Grêmio saia da zona, o que precisa de mais de uma rodada ainda, pra gente ficar tranquilo, eu acho que ainda vai demorar um tempo, e se realmente ficar, né? Porque tem muito campeonato. Claro que animicamente a gente começa a recuperar, mas se toma um tombo agora contra a LDU, já reverte tudo, né? Então o Grêmio tem que ter muita calma. É um jogo perigoso, hein? O Grêmio tem que continuar jogando jogo a jogo, sem fazer planejamento assim, onde que a gente pode chegar. A gente não tem que pensar nisso. O Grêmio tem que pensar em sair dessa situação, em ficar tranquilo. Aí, quando e se chegar nessa situação, aí começa a fazer esse planejamento para tentar algo mais. E claro, tentar levar do jeito que der nas Copas ali, mas com certeza o foco total é no Campeonato Brasileiro.
Mas me chamou a atenção uma coisa, desculpa te interromper. Vai lá. Até tu, Henrique, falou do Diego Souza, né? Que ele realmente tá muito abaixo, né? E até, claro, pelas mudanças, né? Pela instabilidade do time do Grêmio, agora me parece que né, o time do Grêmio vai jogar de uma forma totalmente diferente dos últimos anos. O Filipão, ele prioriza muito a zaga, a marcação, né? E a característica do Grêmio, realmente, né? Até dos anos 90, aquela coisa raçuda que né, resgata jogadores e tudo mais. Mas tu disse que o Diego Souza talvez não tenha mais espaço no time do Grêmio. Mas quem teria, então, né? O Grêmio precisa ainda de um centroavante, talvez ali pela questão tática, pela estrutura do time do Grêmio, não seja mais tão né, beneficiado aquela posição centroavante. Mas o Grêmio precisa de alguém na frente, né? Principalmente quando, pela criação, o principal criador do Grêmio, no papel, é o Jean-Pierre. Que esse eu acho que vocês estão se iludindo de novo, porque pra mim o futebol do Jean-Pierre é o mesmo de sempre. É que a gente conseguiu ver algo que nem... Ele não conseguia produzir nem isso mais, sabe, Porto? E aquele lance contra a LDU surpreendeu muito, por ele acreditar no lance. E também foi bom de ter acontecido o gol, porque aquilo ali talvez prove pra ele mesmo que ele tem que brigar assim, que ele tem que jogar assim, que ele tem que se doar assim. Então, como a gente já não acreditava em mais nada disso, foi um alento, assim, no meio de tanta coisa ruim aí que a gente estava vendo no Grêmio. Eu acho que, não que seja uma ilusão, assim, mas cara, foi importante, sabe? Importante para a retomada do Grêmio e do próprio Jean-Pierre. Eu acho que é um ingrediente a mais aí que faz o Grêmio aumentar um pouco a confiança. Mas, voltando ao assunto ali do Diego Souza, eu acho que, assim, muito se falou que talvez o Churin ganhe mais espaço, né, agora com o Filipão, assim que ele voltar de lesão. Eu não sei, ele tá sempre lesionado também, isso é um problema. O homem era um touro no Cerro Porteño. Agora era um touro. Ele chegou, todo mundo se impressionou. O cara é um bodybuilder tricolor. Aí chegou aqui, é só lesão. O cara virou um chato. Mas, cara, se ele recuperar a condição física, ele é um cara que talvez possa contribuir nessa parte da briga aí, porque a qualidade nem se discute, o Diego Souza é muito superior. Só que nesse momento a gente tá precisando mais de vitalidade, de imposição mesmo. Talvez ele ganhe minutos. O Ricardinho, ele é um cara que ele já não tem tanta essa estrutura física para jogar ali nessas características, né? Mas ele é um cara que sempre se apresenta e que sempre cria chances, apesar de errar alguns gols ainda, que é normal também da própria idade, né? Mas eu acho que ele é um cara que ele se posiciona muito bem, ele sempre dá opção pros meias, enfim, pra sair na cara do gol. Eu acho que ele ainda pode ganhar uma sequência. Eu acho que também o Filipão tá segurando um pouco pra fazer essa mescla, né? Porque é complicado tu encher o time de garotos também. E se o resultado não vir, a insegurança aumenta muito. Então é importante também fazer essa transição aos poucos. Mas eu acho que é inevitável, assim, o Diego Souza vai acabar saindo do time, a menos que ele melhore a condição dele, a condição física, porque a gente não falou tanto aqui durante esse ano porque os gols eles estavam saindo, né? Mas o Diego Souza, desde que acabou a temporada passada, ele voltou bem acima do peso, né? E agora a conta talvez esteja chegando para ele, né? Mas é isso, cara. Eu acho que o Grêmio tem bastante coisa positiva nesse momento para se destacar e eu acho que... Inclusive, eu até queria comentar uma última coisa aqui pra gente fechar o Grêmio e ir pro Inter. Como é bom eles não botarem mais o nosso querido Herman nos microfones depois dos jogos também. É verdade. Demorou, mas eles contrataram um executivo que, claro, ele ainda não trouxe nenhuma contratação, mas só de ouvir um cara mais lúcido nos microfones, né, se mostrando preparado para ocupar aquele cargo, e é um cara que mostra que tem um conhecimento assim de futebol, ao meu ver, pelo menos. Eu tenho gostado bastante das entrevistas do Diego Serri. E cara, eu acho que o Grêmio tá começando uma recuperação como clube,
sabe? Não é nem... Claro que o Filipão vamos dizer assim, que ele é o abre-alas, né, dessa evolução toda, mas eu acho que o Grêmio tá começando uma reestruturação que é o principal, assim. Se o Grêmio não se reestruturar, o Grêmio foi muito sucateado nesses últimos anos, delegou tudo pro Renato, né, e acabou centralizando demais, e no momento que o Renato saiu, o Grêmio se viu perdido, e agora tá começando talvez a retomar um pouco esse clube, né, o clube mesmo em si. Aí vale lembrar, Henrique, que em 2014, né, o início, ainda que lento, ainda que talvez não dando sinais do que viria pela frente, foi com o Filipão, né? O início da recuperação do Grêmio como clube foi com o Fábio Koff, né, e o Filipão, né? Foi ali que se mudou um pouco a política, começou a se apostar nos jovens, e a gente começou, né, a passos lentos, que obviamente depois foram moldados pelo Roger e principalmente também pelo Renato. Uma situação financeira bem diferente do atual exatamente, momento. Hoje o Grêmio tem uma situação bem melhor, até para o próprio Filipão poder desempenhar o trabalho dele, talvez mais tempo. Né? O elenco de 2014 de hoje é brincadeira. A diferença é brutal. Não digo nem o de 2014, mas o do início de 2015. Que tinha Dudu, Zé Roberto, Marcos e Luan. Em 2014 ainda tinha um time interessante. Verdade. Mas então, né, eu acho que a gente falou bastante do Grêmio, até mais do que eu esperava, como já é de praxe, né? mas vamos pro Inter, então. O Inter, né, que encerrou um jejum aí de 8 jogos sem vencer no Beira-Rio. A maior sequência sem vencer no Beira-Rio desde 1983. Uhum. E Thiago Galhardo também encerra um jejum pessoal de 7 jogos sem marcar. E aí o Inter consegue a sua segunda vitória aí desde o retorno do Diego Aguirre. E aí, Portinho, o que tu tá achando do Colorado? Evoluiu? Pelo menos parou de vazar um pouquinho também, que nem o Grêmio. Mas, e aí, o que tu tá achando? Aproveitando esse teu último gancho aí, né, que tu disse que o Inter parou de vazar, o Inter acertou no Bruno Mendes, né? Eu acho que o Inter conseguiu ter uma criatividade além do que a própria torcida esperava dessa direção. Conseguiu, principalmente depois daquele jogo do São Paulo terrível, foi um dos jogos, olha, em que eu mais vi, nem Paulão e Hernando, né? Fariam o que aconteceu com o Pedro Henrique, né, e o Bruno Mendes, mas o Bruno Mendes estava na lateral, né, na ocasião. Acho que o Bruno Mendes é uma boa amostragem. Claro que é muito pouco, mas me parece ser um zagueiro bem firme e inclusive tá ajudando o Cuesta, né, porque o Cuesta, agora a gente enxerga que o Cuesta realmente tá abaixo tecnicamente, né. Mas acredito que essa falta, não vou dizer de opção na zaga do Inter ou na volância, depois eu vou entrar na volância do Inter, mas principalmente esse estancamento da zaga do Inter, do meio para trás, se dá muito por esse jogador e não pelo esquema do Diego Aguirre, né? Aí vai minha primeira crítica ao Diego Aguirre, né? Pra mim, o time do Inter, como tu falaste, se o Inter, né? Tu perguntou se o Inter evoluiu, o Inter não evolui, né? Pra mim, o Inter não evolui. Ontem, o jogo do Inter foi mais um jogo em que o Inter criou algumas oportunidades pela deficiência do Juventude. A gente não pode esquecer que o Juventude é muito abaixo do time do Inter, do nível do time do Inter, né? Acho que o Inter, claro que tem também, tá pecando muito nas finalizações, que não é culpa do Diego Aguirre. O Inter tá perdendo muitos gols com o próprio Tyson, perdeu no primeiro tempo com o Galhardo. O Caio Vidal tá muito abaixo, é um jogador que eu gosto muito, mas tá muito abaixo. Então, o Inter cria pouco e quando cria, desperdiça oportunidades, né? Pegando ali, daí, a parte da volância, aí eu não tenho como, né, mais aguentar a escalação do Rodrigo Lindoso. É inadmissível. Tudo bem que o Dourado, o Aguirre curta fazer, né, rodízios, que o Dourado possa uma vez ou outra estar lesionado. Quem gosta muito de rodízio ali no Inter também é o Patrick, né?
Esse eu vou chegar. Tem um capítulo especial. Tem um capítulo especial pra esse rapaz. Então, eu não. Tu tem o Johnny no banco, né? Pra mim, o Aguirre, ele erra muito quando ele usa o Johnny fora de posição, junto com o Rodrigo Dourado ou junto com o próprio Rodrigo Lindoso. A posição do Johnny é na do Lindoso ontem. Não existe justificativa, pra usar o Rodrigo Lindoso já quase em 2022. O Rodrigo Lindoso é pífio, né? O Rodrigo Lindoso, ele não tem futebol nem pra Botafogo, nem pra Série B de Campeonato Brasileiro, né? Com todo respeito, né? Não, com todo respeito. A culpa não é do profissional. É pífio, é foda. A culpa não é do profissional. Deve ser uma excelente pessoa, né? Mas... Claro, é um cidadão muito do bem, né? Com as suas contas em dia e tudo mais. Mas eu tenho que falar o que eu vejo em campo, né? E faz muito tempo que eu não vejo o Rodrigo Lindoso fazer um passe que preste, né? De 2 metros em campo. É impressionante. Então, essas escolhas do Diego Aguirre, e agora chegando no Patrick, não dá pra entender. Porque, voltando um pouco na quinta-feira do jogo contra o Olímpia, que foi um jogo muito abaixo do Inter, sabe? O Inter, até em certos momentos, escapou de perder o jogo. O Daniel foi o destaque do jogo, né? Então, ele me diz que o Patrick se justificou pelos minutos finais, né? Contra o Olímpia. Mas então ele é um vidente, cara. Ele é um vidente. Porque o Patrick não jogou 88 minutos. E então ele preveu que o Patrick ia jogar 2 minutos contra o Olímpia. Não, o Patrick não se justifica. O Patrick, esse sim, merece todas as críticas, tanto dentro quanto fora de campo. É vergonhosa a condição física do Patrick, né? É vergonhoso, como tu disse, Henrique, deve ser um rodízio a cada 2 dias, churrascada, pizza, cerveja, alguma coisa ele faz, porque a forma física dele consegue ser pior que a minha, né? Então... mas tu tá bem, Portinho, tu tá bem. Não. Até porque se tiver pior que o Patrick, é melhor eu começar a me cuidar, né? Agora que eu já dobrei o cabo da Boa Esperança. Mas, então, tem coisas assim, tem peças que não se justificam. E daí é diferente da crítica do Mar. Porque eu acho que o Aguirre até ele não erra tanto no esquema, sabe? Ele tá usando um esquema em que não tá priorizando tanto os pontas. Ele usa o Caio Vidal, porque o Caio Vidal, ele é um ponta, né? O Caio Vidal, ele não consegue nem ser segundo atacante, mas ele contribui muito pro time na questão da velocidade. Ele vem abaixo. Mas, pra mim, o Caio Vidal ainda é titular. Só que, por exemplo, o Palácios entrou bem na quinta-feira, entendeu? E ele tá acertando na posição do Palácios. Mas ontem ele deveria ter começado com Palácios, né? E então essas coisas, é aquela questão. Agora eu lembro do Aguirre em 2015. Eu lembro por que a gente criticava tanto o Aguirre. É a questão do rodízio. Tudo bem que tu tem que fazer rodízio, tudo bem que o calendário é apertado, perfeito, eu entendo isso e né, seria burrice minha não acreditar, mas tu tem que limitar o rodízio, tu não pode submeter o time do Inter a tantas trocas enquanto o Inter não tem nem 11 inicial confirmado, né, afirmado. E a partir disso, o Inter não consegue render no campeonato, não consegue render na Libertadores. Acho que com o futebol que o Inter vem desempenhando, o Inter tá muito propenso a repetir 88 na quinta-feira, ser eliminado pelo Olímpia em casa. Não vou tapar o sol com a peneira. Eu acho que o time do Inter, tudo bem que falta um pouco de tempo para treinar, realmente. O Inter joga na quinta, no domingo, agora tem um pouco, né? Até quinta-feira para treinar, mas me parece que o time do Inter, a não ser na preparação física, né, que realmente a gente vê o trabalho do Paulo Paixão, o Inter, ele né, corre até os 90, os 95, na questão do jogo, não do esquema tático, mas da dinâmica de jogo, de jogar mais pelo meio, de usar um pouco menos as laterais, entendeu? Eu sei que o Inter não tem um 10, isso é muito complicado, mas o Inter achou um cara ali que não é ponta, jogava de ponta no time do Mar e joga no meio, né? Ele joga no meio, que é o Palácios entrou bem, então para esse primeiro momento, para quinta-feira, o Inter tem que botar o Palácios no time, tem que recuperar o futebol do Maurício também, que para mim é um jogador extremamente importante nesse plantel, e sim, tem que manter o Thiago Galhardo, porque o Yuri Alberto me parece que tá com alguns problemas que não consegue entrar em campo. Pois é, eu vi ali tu falando que talvez
o Aguirre não tenha ajustado tanto o time ainda e tudo mais. E agora falou que o Inter não tem um 10, mas o Inter tem criado bastante. Tem contra o Juventude mesmo, teve várias chances ali, né? Mas parece que os jogadores da frente do Inter, o Caio Vidal, que nem tu falou, eu sou um cara que eu falei dele lá no início, quando ele apareceu com o Abel ali, eu perguntei até por que ele não ganhava mais chances, porque eu acho que ele é um cara que tem característica diferente do que a gente vê aí no Inter, que ele é um cara que parte para cima, tem bastante velocidade. Eu acho que ele é um cara que pode crescer bastante ainda no Inter, mas ele realmente está pecando em fundamento, né? E a gente vê também os próprios atacantes do Inter, o Yuri Alberto, a gente falava maravilhas também do Yuri Alberto, né? E ele não conseguiu se firmar. O Thiago Galhardo agora fez o gol, mas estava 7 jogos sem marcar, né? Então, por que vocês acham assim que essa má fase dos atacantes do Inter tá tão evidente assim? Tá, é falta de treinamento, cara. É falta de treinamento. Tu vê que o Inter... Eu concordo contigo nessa parte que contra o Juventude o Inter criou. Tudo bem, eu vou deixar um pouco meu ranço de lado, mas é que assim, é o Juventude, entendeu? Eu tenho um parâmetro em que até isso causa muitas discussões no grupo do Inter, né? De que o Inter com o Mar tinha feito 6-1 no Olímpia, 4-1 no Juventude, mas é que isso não é parâmetro, entendeu? Não é parâmetro, porque a gente tem que lembrar que o Inter tá numas oitavas de final de Libertadores América, né? Por incrível que pareça, o Inter ainda está vivo na Libertadores América. E caso o Inter passe do Olímpia na quinta-feira, o Inter tem um Flamengo pela frente. Aí, Flamengo meu de filho... De Renato. Aí, meu filho, não, entendeu? Esses jogos passados, tu tem que subir a régua, tu não pode se contentar em criar contra o Juventude, né? Criar, tudo bem, criou, mas é contra o Juventude. Agora, na questão dos atacantes, realmente eu concordo contigo, porque o time do Inter, até o próprio Tyson ontem errou um gol, né, que foi bizarro, o Tyson tá com uma maldição. Né? Uma jogada incrível do Edenilson ali, deu um chapéuzinho, ia ser um golaço. Ia ser um golaço, realmente. O Edenilson é o melhor jogador do Inter, né? Ele pode não ser um super craque, mas ele é um cara que ainda assim se sobrepõe ao Tyson. Pra mim, ele é o cara que dá ritmo de jogo pro Inter, apesar de não ter voltado àquela forma do próprio Kudê e do próprio time do Abel Braga, né? Ele não conseguiu retomar aquela fase que ele tava. Mas então, realmente, pode faltar treinamento. Falta treinamento de finalização para os jogadores do Inter. Eu acho que nesse ponto o time do Inter poderia apostar. O Inter tem o Yarley aí, ó, entendeu? O Inter tem alguns caras que são referências que né, poderiam botar o cara para treinar ali, poderiam ensinar alguns fundamentos, não ensinar fundamentos porque isso eles já sabem, mas aperfeiçoar os movimentos de jogo dentro do campo de jogo, entendeu? Me parece que às vezes falta um pouco de até enquadramento do corpo, de, claro, tem um nervosismo, mas daí tu pega o próprio Thiago Galhardo, que volta e meia eu critico aqui, o Thiago Galhardo pode perder inúmeros gols, mas ele sempre faz o movimento certo, ele é um cara que tem a via artilheira, né? E isso falta pro Inter, principalmente, aí sim, eu digo do 10. O Tyson não é um 10, o Edenilson não é um 10, e o Inter sofre muito com a previsibilidade, né? De jogar pelas pontas. Então, falta, além de um 10 armador, um cara que saiba chutar, né? Um cara que saiba chegar perto do centroavante do Inter, do Thiago Galhardo, seja do Yuri Alberto, ou até do Caio Vidal, que é o cara do lado de campo, e consiga fazer essa compactação no meio. O Inter muitas vezes fica refém das jogadas nas laterais, fica refém do Heitor, que, né, a gente estava comentando ontem no nosso grupo que o Alexandre disse que o Heitor realmente tem uma técnica diferenciada, mas pra mim o Heitor acerta um cruzamento a cada 500, né? Daí é muito pouco. Quando acerta é diferenciado. É incrível, mas me chama a atenção, porque eu acho que eu dou sorte pra ele, porque sempre que eu tô dando uma olhada no jogo do Inter, ele dá um cruzamento perfeito na cabeça de alguém, entendeu? É impressionante. Não é tua fama de pé frio, né, Alexandre? E do outro lado, sim, do outro lado, né, já que o Inter tá pendendo muito a jogar pelas laterais, o Inter me parece ter acertado pelo menos 50% no Paulo Vitor. É um cara que, como ala, ele tá jogando bem, ele tá conseguindo desenvolver boas jogadas, o cruzamento dele me parece ser bom,
Ele é deficitário na defesa, ele é meio, né, entre aspas, assim, carniceiro, ele é carniceiro, no Grenal a gente viu isso, né, ele gosta de dar uma porrada, mas então, me parece que, né, concatenando isso com o que tu tinha dito, Henrique, da chances dispersadas do Inter, e, né, da falta, daí do que eu falei, da falta de criatividade desse mesmo time do Inter, falta uma peça central, porque o Inter, sem essa peça, vai ficar muito previsível, e quando não tiver laterais em bom momento, ou os atacantes não tiverem em boa fase, o Inter vai remar muito para fazer gol, e daí vai sobrecarregar muito a zaga. Tu acha que o Juliano teria sido essa peça? Porque teve aí até uma rusga aí entre o Tyson e o Juliano, né, essa semana, porque o Juliano acertou com o Corinthians. Olha, a minha opinião do Juliano é muito clara, né? Pra mim, o Juliano só jogou um ano, que foi 2010 no Inter. Depois ele nunca mais jogou nada. O Juliano é um jogador de uma temporada só. Como reserva ainda. Como reserva ainda, né? Exatamente, tem mais essa. Boa lembrança. Eu acho que o Juliano, ele se transformou em outro jogador pelo aspecto físico dele, depois que ele, principalmente jogou no Grêmio, né? Ele voltou um cara muito mais pesado, né? Truncado, ele perdeu muito do que ele tinha de qualidade, que era ser liso, que era infiltrar a zaga, que era ser um meio atacante. Pra mim, o Juliano nunca foi armador, né? O Juliano é meio atacante, e seria mais um meio atacante no Inter. Olha, muitos agora vão me criticar, muitos agora vão me chamar de conservador, muitos agora vão me chamar de sem criatividade, mas a gente eu ainda sinto falta do D'Alessandro, entendeu? Sinto falta do D'Alessandro, porque a qualidade que o D'Alessandro tem de comandar um meio campo, claro, ele tá muito velho, ele tá deficitário, né? Tem quase 40 anos, já mais de 40 anos, mas é um cara que faz a bola correr, né? E se o Diego Aguirre conseguisse pelo menos montar um esquema, que me parece que o D'Alessandro cairia muito bem nesse time, né? Um esquema em que tu tem um Rodrigo Dourado, tu tem um Edenilson, tu tem um Patrick quando estiver em boas condições, tu tem bons laterais, né? Uma defesa tá em construção, mas um cara que consiga jogar perto da linha central do meio campo, que estique a bola, porque o D'Alessandro é assim, o D'Alessandro não corre, faz a bola correr, ainda seria um time do Inter muito mais criativo, né? Então eu acho que, querendo ou não, o Inter vai remar muito pela falta dessa peça no plantel, e não até por culpa do Diego Aguirre. Eu acho que o Diego Aguirre, ele faz o que pode, tem realmente, falta tempo para treinar, e a característica do time do Diego Aguirre é essa, principalmente diante de tantas mudanças nas peças, né? Entrando um pouco no campo das negociações, né? Hoje o Inter avançou na venda do Vinícius Tobias ao Shakhtar por 6 milhões de euros, mas como ele vai completar 18 anos dia 23 de fevereiro, aí ele só iria pro Shakhtar depois dessa data, né? O que tu sabe desse jogador aí, Porto? Se tu sabe alguma coisa, porque eu não faço ideia desse garoto aí, mas eu já tem um tempo que se fala dele aí, que ele poderia ser vendido aí pro Inter, que tá precisando fazer caixa, né? E encaminha. Tanto se pede, né, pro Inter lançar uns jovens, mas pelo menos esse parece que tá de malas prontas pra Europa. E também emendar a questão do Edenilson. Muitos falou essa última semana também que ele estava acertado com o time da Arábia lá. Ele vai ou ele fica? O que tu tem aí de informações pra nós? Sobre o Vinícius é muito difícil, cara. Eu admito que eu não conheço muito desse jogador, né? Tenho referências dele de, né, repórteres ali, ou de setores do Inter que já viram ele jogar. Mas pra mim é um movimento natural do Inter, que nem o Inter fez com o próprio Praxedes, né? Que o Inter vendeu pro mercado interno. O Inter tem que fazer dinheiro, o Inter não pode escapar disso, e eu não julgo. Tanto que eu não julguei, achei a venda do Praxedes uma boa venda, e querendo ou não, né, pela necessidade financeira do Inter, acho que o Inter acerta também em vender esse jogador, porque muitas vezes o Inter não vende os jogadores, queima os mesmos, e eles acabam ficando trancados, né?
pela má fase do time do Inter. E sobre o Edenilson, é difícil, porque daí, claro, entra a parte, né, o viés econômico, que o Inter, mesmo com a venda do Praxedes, mesmo com a venda, né, se confirmada do Vinícius, o Inter ainda não vai completar o orçamento de transferências que o Inter almeja. Mas o Edenilson, eu repito, é o melhor jogador do Inter, né? Se o Inter perde o Edenilson, o Inter fica com uma lacuna terrível, né? Eu já reclamo do time do Inter hoje com o Edenilson em campo, o Inter ia regredir muitas casas sem ele. Só que tem daí duas questões, né? Primeiro, a parte financeira que interessa ao jogador, né? Ele mesmo já, né, não diretamente, mas muitas sondagens, muitos boatos, né, dizem que a proposta, como sempre, a proposta árabe é uma proposta extremamente satisfatória para o jogador, e daí não tem como julgar ele, né? O jogador tem uma carreira curta e é muito fácil chamar o cara de mercenário. E também, se interessar o Inter, que me parece que é isso que o Inter tá batendo o pé, o Inter quer tirar um pouco mais, porque sabe que o Edenilson tem muita vitrine, não é a primeira vez que o Edenilson, né, é sondado. Me parece que vai ser inevitável o Inter vender o Edenilson, mas daí o Inter não vai poder pegar esse dinheiro e colocar só nas dívidas. O Inter vai ter que pegar um pouco dessa porcentagem e investir num jogador que talvez daí, né, um 10 no mercado alternativo, no mercado sul-americano, porque daí, pegando toda essa, né, essa parte do mercado, apesar do Inter ter acertado no Bruno Mendes, né, e isso eu admito, foi um acerto do Inter, me parece que me causa, né, sinto falta, né, de mais posicionamento, principalmente do Paulo Brax, né, de um estudo maior, de uma sondagem maior, porque o Inter, apesar de ter sido criativo na zaga, quando o Inter fala do Juliano, daí eu perco mais cabelo ainda, porque é uma falta de credibilidade inacreditável. Tem um meia ali que parece estar em crise com o seu atual time aí, depois dessa última rodada aí, que está à disposição. O antigo sonho colorado, Paulo Henrique Ganso. Não sei se... Eu indico. Eu acho que seria uma boa apresentação aí, mano. O Inter gosta. O Inter gosta. É bem beijudo. O Inter gosta. Mas até daí, sabe que, falando, né, agora tu levantou o nome do Paulo Henrique Ganso, e eu venho pensando no nome, não era amador, não é nada, mas há muito tempo. E agora sim, eu vou tomar uma porrada aqui, vamos me apedrejar em praça pública, Felipe Melo. Eu traria o Felipe Melo, sabe? É um cara que, claro, como eu posso dizer isso sem, né? Porque o Felipe Melo é perigoso, né? Falar do Felipe Melo. É um cara instável, vamos dizer assim. É um cara instável. Mas eu acho que o Felipe Melo ainda, mesmo assim, nessa altura da carreira, ele é um cara que tem muita bola. Ele tem muita bola. E tá perdendo espaço no Palmeiras, né? Claro que para essa temporada seria inviável, porque eu acho que ele já completou, ou está prestes a completar os 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas acho que já pensando na próxima temporada, já falando desses nomes, né, conhecidos no mercado, eu traria o Felipe Melo. E o Paulo Henrique Ganso, né, por mais que eu não goste de futebol dele, é arriscado. Tomara que os dirigentes do Inter não estejam ouvindo o PelotaCast. Cara, ousado, mas eu acho que talvez ele, sinceramente, eu acho que serviria ali pro Inter, ele cairia bem nesse time. Ele é um cara de personalidade, né, que tanto se falou aí do vestiário do Inter, que não tem um cara de personalidade forte, e o, né, Felipe Melo, eu acho que isso não dá pra dizer que ele não tem, né, personalidade forte sobra, por mais que até ele se perca um pouco nesse personagem aí, mas realmente... E tecnicamente também, né? Isso é indiscutível também. Ele é um cara de muita qualidade. Né? Até agora, né? Falando da parte técnica, eu ia falar de um cara que ontem foi muito criticado. E eu acho que é uma injustiça com o Daniel ter sido criticado ontem, porque o Daniel, ele jogou demais na quinta-feira. Ele, pra mim, ele é o melhor goleiro do Inter, né? E goleiro falha, cara. Goleiro falha. Se o Inter for queimar um goleiro a cada falha, o Inter vai mudar de goleiro a cada 2, 3 rodadas, né? Pois é, não falamos, né, Alexandre? Que o Juventude foi assaltado ontem. Demorou, até que demorou. No Beira-Rio. Eles anularam uma mão que já tinha entrado. Como assim? Me falem mais sobre isso. O que aconteceu ontem. Esse assalto que aconteceu no Beira-Rio.
Cara, eu tava até comentando, né, com vocês que eu até não sei, não acabei não vendo o vídeo, mas tem gente falando que já a mão já tinha sido antes também, né? Enfim, né? Mas mesmo, cara, sendo depois da linha, eu sei se for um erro, é um erro claro, mas assim, cara, eu não consigo entender o que o cidadão fez. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. O que ele pensou? Deu uma diarreia mental no cara. A bola já tava dentro do gol. E o cara foi de braço na bola, ele simplesmente foi, ele meteu o braço na bola. Ele realmente foi Rafael com o braço. Forster. Ele era, Cara, ele era da base do Inter, não era? Olha, realmente sim. Pode ser por isso. Mas eu quero também, fazendo contraponto, né? Fazendo contraponto, o que aconteceu no Maracanã também, porque aquele lance até agora me parece ser muito nebuloso. Claro, pênalti claro. Falavam do Noveletro. Esse não tem dúvida, né? Pênalti claríssimo. Mas, claríssimo. Da mesma forma, qual foi o jogador do Fluminense que fez o pênalti ali? Agora me fugiu o nome. Calegari. Foi o Calegari. O Calegari, se tu estão falando do Foster, o que dá na cabeça o jogador do Grêmio de costas, saindo da área, ele vai lá e me dá um pontapé. É ruim, mas o cara ia fazer um gol olímpico com o Juventude contra o Inter, no Beira-Rio, e o cara me faz aquilo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso me lembra aquele lance que o Cristiano Ronaldo ia fazer um golaço de letra contra a Espanha. E o Nani mexe a cabeça. Né? Daí o Cristiano Ronaldo fica quase bate no Nani. Sim, ia fazer o maior gol da vida dele, tá ligado? O cara vai lá e mete o porão na bola. É isso. Acho que foi assim que o cara da Juventude se sentiu, né? Nesse lance. Mas então, resumindo, eu acho que o Daniel não tem que ser execrado pelo lance de ontem, tá? Goleiro falha, goleiro vai falhar. O que preocupa é quando as falhas sobrepõem, né, as qualidades, e não é o caso do Daniel. O Daniel é um goleiro que, apesar de ter 26 anos, né, pela pouca rodagem, podemos chamar de um goleiro, entre aspas, novato. E merece chance no time do Inter, sim. E tem em outras posições, né? Eu vejo as pessoas falarem pior do Daniel do que o senhor Patrick, né? Então, eu acho que essas pessoas que, né, devem botar um pouquinho da mão na consciência e rever, né, quem é que tá realmente comprometido com o Inter e quem não tá. Declaração forte pra fechar de Inter aí. Antes da gente ir pro nosso tradicional bolão, queria só um breve comentário sobre Renato Portaluppi no Flamengo. Eu fiquei feliz assim por ele, acho que era o sonho dele, né? E acho que ele merecia, né? Também trabalhar num time que também desse mais condições para ele. Aqui vai minha crítica à presidência do Grêmio, mais uma vez, por depois de 7 anos de superávit ficar... Comentário sobre Renato no Flamengo. Pra investir, né? Não, mas aqui faz parte do contexto. Aquelas aspas. Só aquelas aspas. Faz parte do contexto, mas fico feliz por ele, cara. Acho que era o sonho dele, acho que tem tudo pra dar certo, cara. E acho que já começou a dar, né? Ontem já vi uns memes ali dos flamenguistas botando o rosto do Renato, assim, no Jorge Jesus, assim, e o rosto do Renato na frente, assim, então... Cara, tem tudo pra dar certo, porque, assim, ele com um time desses na mão, realmente, acho que o Flamengo tem tudo pra chegar forte aí nas competições. Espero que na Libertadores vá até a semifinal, pelo menos, né? Esse é só o que eu peço, depois a gente seca eles. Tá, a minha preocupação do Renato no Flamengo é justamente essa, a Libertadores, né? Porque se vê que o time do Flamengo continua sendo o melhor plantel do Brasil, né? E realmente, aí tu vê o quão limitado é o Rogério Ceni, porque o Renato Gaúcho, mesmo que não tivesse numa fase tão boa no Grêmio, pega o time do Flamengo e já no segundo jogo mete 5-0 lá em Salvador, no Bahia, né? Que é um resultado muito relevante, a maior goleada do campeonato até agora. E eu acho que o Flamengo só tende a crescer e vai virar, vai disputar o título com o Palmeiras e com o RB Bragantino, talvez. Acho que o Galo também vai entrar, hein? É verdade, a gente precisa do Galo, é verdade. Que arrependimento, hein? Quase que eu apostei no Galo no nosso bolão do Brasileirão, fui jogar no São Paulo. Puta merda. O São Paulo tá
tá decepcionando. Mas então, né, esses Calma, quatro calma times- que o Benítez vai começar a jogar muito. E tudo vai mudar. Mas aí, pegando essa parte do times que estão disputando o título, acho que a dupla Grenal nesse ano vai ficar só de espectadora, né? Porque Não. o que o Inter e o Grêmio tem a fazer é tentar as Copas, né? E o Grêmio tá muito bem na Sul-Americana. E o Inter, olha, se passar pelo Olímpia na quinta-feira, para pegar o Flamengo é tudo ou nada. Ou tu é eliminado pelo Flamengo novamente, ou tu elimina o Flamengo e parte pro título. Só pra eu também comentar um pouquinho sobre o Renato. Cara, como dói, velho. Ver aquela cena, parece que estão roubando ele da gente. É difícil. O pior é ver ele com o Gabigol ali falando do DVD e todo. Cara, é uma imagem que todo mundo gosta de ver, mas pro gremista dói, porque aqui a gente vinha ele tendo que falar pro André, né? E Jael e todos que passaram por aí, né? Que foram inúmeros cabeças de bagre, mas ele merece, que nem o Alexandre falou, ele merece um time que tem dinheiro para contratar, que já tem uma base muito forte aí para ele fazer um bom trabalho. E, cara, ele é mestre em deixar o ambiente leve e sabe como lidar com essas estrelas, né, que o Flamengo tem. Então, vai ser difícil segurar esse Flamengo. Esse, pelo menos, a minha visão nesse primeiro momento. E tem tudo infelizmente, tem tudo para dar certo, né? Mas vamos ver. Esse ano é o que a gente falou. Também se a gente escapar do rebaixamento, tudo é festa, então o Flamengo tá autorizado aí bem, não tem problema. Será que teremos olha, eu não lembro a última vez que Inter e Grêmio não disputaram Libertadores, pelo menos um dos dois. A gente tá em risco isso, hein, pra temporada que vem, pelas campanhas. 2008? 2008? 2007? Pode ter sido 2008, 2009. Acho que sim. Pra tu ver, né? 14 disputou a Libertadores, o Inter? Não, talvez 14. Não, 14 o Grêmio disputou. 14 o Grêmio disputou. Eu acho que foi 2008, cara. Acho que foi, então faz muito tempo. Bom. 12 também, né? 12 jogou o Inter. 12 o Inter jogou, né? Então eu acho que foi 2008 mesmo. Que fase, amigos. Que fase, exatamente. Mas calma, ainda, quem sabe, né? Tem que nem o Porto falou, tem as Copas, né? O Grêmio tem uma Copa a mais, né? Pra tentar, sempre lembrando. Mas... tem mais essa. Agora, dependendo do Vitória agora. Brincadeira. Obrigado, Omar. Omar, por favor. Preciso agradecer esse homem. Muito obrigado. Também nós temos que agradecer o Thiago Nunes, né? Melhor campanha da Sul-Americana, né? Agradecer o Thiago Nunes. Grande treinador aí que passou por aqui. Foi longe, se Deus quiser. Mas vamos então, né? Vamos fechar. A gente sempre fala em tentar fazer um programa um pouquinho mais leve, um pouquinho mais curto. Mas é isso. A gente gosta de falar e tem um bolão ainda, então vamos lá. Começando a nossa rodada de Copas, né? Com amanhã, terça-feira, Grêmio e LDU na Arena, 7h15 da noite. Palpites. Eu vou de 0-0. Mantendo aí o estilo escolar. Escolarismo em alto. Olha. Bem que eu gostaria, assim, de um crime amanhã. Pra alegrar a semana, assim, né? Pra dar up. Mas vamos lá. Sul-Americana tem gol fora de casa também, né? Tem. Então 2-1 ele deu. Eu acho que a gente vai mais um a 0 aí pra emendar uma sequência boa aí, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. E escolarismo, né? Os guris estão só pra deixar o bigode aí no final do ano, então fiquei acreditando no professor aí que vai dar tudo certo. E ele já tá deixando crescer o bigode, hein? Importante. Bom, o Filipão voltou. E aí na quinta-feira temos Internacional e Olímpia no Beira-Rio às 9h30 da noite. Palpites. Isso aí.
Eu tô com muito medo desse jogo. Tô com muito medo desse jogo porque é o Olímpia, sabe? Então, o Inter não fez gol lá. Mas já que vocês estão no escolarismo, né? Eu vou no aguirrismo, né? No Marlon Brandon dos Pampas, né? Então, eu acho que o Inter faz 2-1 de virada. Foi emoção pra matar o secador. Pra acordar de vez. Eu vou no 0x0 e Olímpia classificado nos pênaltis. Ah, não, mas daí tu tá de sacanagem. Cruel. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil pro Inter. Eu acho que o Inter vai ser bem aguerrido, assim, vai buscar o empate no último minuto, vai ser 1-1. 1-1 e segue a Libertadores aí pro Olímpia. Vamos então para a rodada final do final de semana, né, do Brasileirão. Já vamos emendar esse bolão aí. Grêmio e América Mineiro na Arena no sábado, 5 horas da tarde. Palpites. Finalmente um jogo no horário bom, cara. É verdade. 2x0 Grêmio. O Grêmio vai aí, o Scolari vai jogar o time pra frente. 2 gols. Ataque total. 3-1 Grêmio. 1-0 Grêmio de novo. Só pra manter a escrita do escolarismo e segue o baile do tricolor. Subindo, decolando. E aí temos uma pedreira aí pro Internacional, aí. Domingo, 18h15, Atlético Paranaense e Inter, na Arena da Baixada. Pedreira, palpites. Mas eu acho que, por incrível que pareça, pelo estilo de jogo do Atlético Paranaense, pelos jogos que o Inter foi bem, até agora com a Aguirre, o estilo de jogo favorece o Inter. Eu acho que o Inter ganha, 2-1. Eu vou no 1-1. Eu vou acompanhar o Porto aí, 2-1, mas o meu 2-1 é pro Atlético Paranaense. Eu acho que o Furacão leva essa. Mas, né, descobriremos, né, se fomos felizes. Provavelmente não seremos. Mas descobriremos se fomos felizes nos palpites no próximo PelataCast. E é o que eu convido a vocês a nos acompanharem aí, seguirem, que a gente vai voltar, viu? Não foi só um pequeno hiato aí, uma pequena lacuna aí para os guris recuperar as energias, para botar a casa em ordem, que nem o PelataCast é adepto do escolarismo, né? Então a gente tá botando a casa em ordem aí, arrumando as coisas. O Gui também aí tá tocando ficha na faculdade aí, logo ele tá de volta com a gente. Mas é isso aí, agradecer a todo mundo que tá acompanhando. Quem sentiu falta do PelataCast aí pode comentar aí também. E é isso, gurizada. Pedir para se inscrever, comentar, curtir, compartilhar. Em breve estaremos de volta para mais um PelataCast. Se tudo der certo, com o time completo na próxima. Mas, completo ou incompleto, estaremos aqui com muita felicidade, muita amizade, muita corneta, muitas alfinetadas. E é isso aí. Estaremos de volta no próximo PelataCast. Valeu, um abraço a todos. Até a próxima.